alinhando-se quase automaticamente aos posicionamentos da política externa dos EUA no Oriente Médio. O Brasil não apenas corre o risco de se isolar internacionalmente, mas abre mão de um esforço diplomático na região que vem sendo construído desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Uma política de Estado e não de partido de buscar uma postura autônoma da diplomacia brasileira em relação aos conflitos internacionais para avaliar o que interessa ou não ao país, diz a historiadora Arlene Klemisch, professora de História Árabe da USP, Universidade de São Paulo. Arlene Klemisch: o Brasil sempre teve uma posição de amizade com as duas partes, com Israel enquanto país, Estado, e com os palestinos, fosse qual fosse a representatividade do momento, desde a existência da Autoridade Palestina, estabelecida em 1994. O país sempre procurou ter uma posição, digamos, de equidistância. Isso porque é muito difícil falar em equilíbrio. Uma posição de equidistância não significa de equilíbrio, porque a situação é essencialmente de desequilíbrio, há um lado forte e um lado fraco. Mas a posição histórica do Brasil foi procurar uma equidistância e, ao mesmo tempo, uma posição de respeito a direitos humanos, lei internacional, resoluções da ONU. Isso significou sempre uma postura de condenação da ocupação israelense em territórios palestinos, delimitados na partilha que deu origem ao Estado de Israel, em 1948, que é considerada ilegal pela ONU. Klemisch: vai significar um isolamento do Brasil em relação a todo o resto do mundo, praticamente, que condena a ocupação israelense dos territórios de Gaza, Cisjordânia, que pertencem aos palestinos, e Colinas do Golã, que pertence à Síria. Dentro da Assembleia Geral da ONU, os EUA costumam ficar bastante isolados em suas posições em relação à ocupação israelense, junto com alguns países satélite. O Brasil vai passar a ficar em um conjunto isolado dentro da comunidade internacional, mesmo que seja um lado forte pelo poder político que ainda tem os EUA, como potência mundial, com força para vetar resoluções no Conselho de Segurança e aplicar sua vontade internacionalmente. Além disso, o que eu acho que é muito nocivo é o fato de o Brasil, com isso, lançar por terra um esforço que vem desde o período FHC, Fernando Henrique Cardoso, e que continuou no período PT, que não é de partido, mas de governo, de Estado, de buscar uma postura autônoma do Brasil no mundo. Isso é muito nocivo em termos de legitimidade do país no mundo. E o Brasil não é qualquer país, é um país continental, não poderia ter esse alinhamento tão automático com qualquer que fosse o país. Poderia ser a Rússia, a China, qualquer potência. Klemisch: a consequência é a possibilidade de retaliação comercial, mais do que qualquer outra coisa, de países árabes e muçulmanos. São 22 países árabes e cerca de 40 muçulmanos. A comunidade muçulmana no mundo soma 1,5 bilhão de pessoas, e a questão de Jerusalém pega muito fundo para muçulmanos. É a terceira cidade mais sagrada para o Islã, com a maior mesquita. A primeira grande mesquita construída no Islã foi a de Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, com o Domo da Rocha. No início do Islã, as rezas se dirigiam a Jerusalém, e não a Meca. Depois é que passou a Meca, ainda durante a vida de Maomé. Jerusalém é uma cidade muito importante, não só para o judaísmo, o cristianismo, mas também para o Islã. Isso vai repercutir muito além do que a gente pode imaginar. A gente está olhando para uma possível retaliação comercial árabe, mas a gente não sabe o que pode vir em relação ao descontentamento que isso vai causar com a comunidade islâmica no mundo. Os argumentos que a representante do Brasil, Maria Nazaré Farani Azevedo, empregou na ONU para justificar seu voto, como a ausência de uma menção a violações de direitos humanos por parte da Síria, demonstram que ela ignora propositalmente a natureza do caso. Não cabe a essa resolução, cujo intuito é eliminar a fonte de injustiça e de conflito na região, isto é, a ocupação, falar em violações dos dois lados. Isso seria igualar a ocupação, uma violação da lei internacional, com a população ou o país ocupado, que teve suas terras usurpadas. O Brasil felizmente não chegou ao ponto de declarar as colinas do Golã como pertencentes a Israel, como fez Trump,
mas o voto contrário à resolução da ONU de condenação a esta ocupação militar nos coloca muito próximos disso. Klimisha, em relação a Jerusalém, acho que a primeira coisa a se entender é que foge ao xadrez geopolítico. É uma cidade que capta a imaginação, os anseios religiosos, a fé, tanto de xiitas quanto de sunitas quanto de outras derivações islâmicas, já que existem várias correntes. A outra coisa é que a cisão xiismo-sunismo não é a única cisão e nem é automaticamente aplicável para qualquer situação ou qualquer país. A economia e a política acabam falando mais alto em muitos casos e não respondem a divisões fáceis como sunismo e xiismo. O bloco ao qual Bolsonaro se aproxima no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, alguns outros pequenos países na região, é um bloco próximo de Israel. Então o maior receio que o Brasil enquanto interesses brasileiros no mundo pode ter é justamente de que Bolsonaro vai viajar para a região já alinhado a um grupo muito específico e muito claramente delimitado. Ele não está preocupado com a postura histórica do Brasil, essa postura de construção de paz, de equidistância de diferentes atores em conflitos como o do Oriente Médio. Com isso, a gente pode, sim, esperar declarações que vão desagradar a várias partes, a vários regimes árabes que não estão alinhados nesse eixo. E não é só o eixo Irã-Síria, a gente tem a Turquia, o Catar, a Jordânia, que tem muita relevância em Jerusalém, porque é ela que tem a administração do Haram al-Sharif, Monte do Templo, também sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Então, qualquer fala vinda de Bolsonaro pode criar um mal-estar dentro de uma situação de conflito histórico como o do Oriente Médio, um conflito que se alastra na verdade há 100 anos, entre o sionismo e a comunidade palestina local. Klimisha justamente. Ele constrói muito a ideia de vulnerabilidade israelense no Oriente Médio, o medo na população que é um elemento muito importante nos conflitos, o fator medo, que consegue criar na população uma ideia de perseguição. Então ele tem todo um contexto ideológico que constrói eficazmente e há bastante tempo que o ajuda a se colocar em um papel de liderança forte, militarizada, necessária para defender a segurança de Israel no Oriente Médio. É uma construção. Tem ainda a questão das alianças, como aquela com o EUA, que lhe tem garantido essa permanência, e um perfil cada vez mais de direita, indo cada vez mais para a extrema-direita. Eu vou dividir em duas partes a resposta. Primeiro, o que fortalece e que, portanto, pode ser visto como a origem da atual extrema-direita no poder em Israel foi o crescimento dos grupos religiosos desde 67. Na época da criação de Israel, por exemplo, o movimento sionista era bastante laico, os grupos religiosos eram minoritários. A conquista de Jerusalém em 67 mudou isso. Houve uma outra guinada, com o assassinato de Yitzhak Rabin, primeiro-ministro morto em 1995, por um desses extremistas religiosos, um fundamentalista judeu. O assassino de Yitzhak Rabin declarou ter cometido o ato porque Rabin tinha aceito um acordo com os árabes, os Acordos de Paz de Oslo, mediados pelo presidente americano Bill Clinton e firmado com o líder palestino Yasser Arafat em 1993. Sendo que o acordo estabelecido foi muito favorável a Israel, se a gente for analisar. Os árabes aceitaram o acordo em posições bem flexíveis. A gente não tem como analisar todos os acordos de paz de Oslo neste momento, mas Oslo não negociou a paz. O que se negociou foi o caminho para se chegar a uma condição em que se pudesse negociar a paz. Os palestinos passariam a governar de fato os territórios de Gaza e da Cisjordânia, por exemplo, até então controlado militar e administrativamente por Israel. E essa condição criava realmente uma camisa de força para a resistência palestina. Oslo representou uma armadilha para a resistência palestina. Os palestinos deixaram de ter um movimento forte de resistência depois de Oslo. Foi um acordo inteligente por parte da liderança sionista. Yitzhak Rabin foi, mesmo assim, acusado pela ala extremista sionista fundamentalista judaica de ter aceito um acordo com os árabes, o que seria impensável, na visão desse grupo, inconcebível, porque, afinal de contas,
aquela terra havia sido entregue por Deus e, portanto, nenhum pedaço dela poderia ser cedido. Realmente, o fundamento do acordo era que, lá na frente, se discutiria a troca de terra por paz. Como isso era o que norteava o lugar aonde o acordo iria algum dia chegar, porque ele ainda não negociava isso, Yitzhak Rabin ficou visto dessa forma. Então não foi a resistência palestina, por lançar foguetes contra Israel, num ato de resistência, que justificou aos olhos da opinião pública os ataques israelenses. Realmente é visto dessa forma, muitos retratam e entendem que isso tenha acontecido. Mas essa é uma visão que esvazia o direito de resistência dos palestinos e que ignora os fatores internos israelenses que levaram ao crescimento da ala fundamentalista e de extrema-direita em Israel e que não diz respeito aos palestinos, mas aos próprios israelenses. Climicha possível tecnicamente é possível, mas, politicamente, está muito distante. Não há qualquer negociação em curso. A autoridade palestina está muito desacreditada entre os palestinos e a liderança israelense, ou seja, o governo de Netanyahu é o governo mais à direita que já vimos na recente história israelense. É um governo que não quer chegar a um acordo, não tem interesse em um acordo, enquanto a liderança palestina não tem legitimidade sequer entre os palestinos para liderar um acordo. Por outro lado, todos os esforços de acordos baseados na ideia de dois estados que até hoje aconteceram incluíram um elemento muito difícil de os palestinos aceitarem, que sempre foi a ideia de troca territorial e de abrir mão de Jerusalém. Isso é muito difícil, para qualquer liderança, seja com legitimidade ou não. Na época de Yasser Arafat, líder da autoridade palestina que participou dos acordos de paz de Oslo, ele não pôde estabelecer um acordo porque toda a proposta envolvia abrir mão de Jerusalém e, com isso, não se avançou no processo. Abrir mão de Jerusalém era muito difícil, e não se chegou a uma resolução do conflito mesmo com uma liderança forte como a de Arafat, que era capaz de chegar para a população e pedir concessões maiores do que já tinham sido feitas. Mesmo na proposta árabe de paz de 2002, que foi uma proposta séria, muito importante, a ideia de retorno é, antes de mais nada, a ideia do reconhecimento do direito por parte de Israel. E, a partir daí, da negociação de um número que, provavelmente, como tem se falado desde a década de 90, dos anos 2000, em 300 mil, 350 mil pessoas. Do que não se abre mão, para os palestinos, porque aí é uma questão histórica, de orgulho, de reconhecimento do sofrimento de gerações, de reconhecimento de uma injustiça histórica. Não se abre mão do reconhecimento desse direito.